Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Jamerson Lopes e gostaria de conversar um pouco com vocês acerca de como o nosso Deus, o Senhor Jesus, apanha a nossa vida precisando de inúmeros reparos, tendo em vista o efeito do pecado em nossas vidas, e à medida em que nós vamos nos relacionando com Ele, Ele vai nos transformando até que finalmente nós vamos nos aproximando cada vez mais à plena estatura de varões perfeitos, assim como nos assevera a sua palavra. Esse será o tema da nossa conversa de hoje, mas antes eu gostaria de convidar você a considerar a possibilidade de se inscrever em nosso canal e acionar as notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo aquilo que nós temos compartilhado por aqui. Neste canal vocês sempre encontrarão ministrações da Palavra de Deus, aulas a respeito de assuntos relacionados à teologia, algumas breves mensagens semelhantes a esta aqui que eu estou prestes a compartilhar com você, tudo com o objetivo de edificar a sua vida e fazer com que você consiga melhores ferramentas para servir melhor ao Senhor. Além disso, nós também estamos sempre compartilhando por aqui alguma nova dica de leitura, algum artigo interessante que pode agregar excelentes valores à sua vida e fazer com que você cresça um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Portanto, considere se inscrever e venha participar junto conosco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Para a nossa breve conversa de hoje, eu gostaria de usar como exemplo o apóstolo Pedro. Ao longo desses dias eu estive pensando na vida de Pedro e de como ele foi preciosamente transformado pelo Senhor à medida que caminhava com o nosso extraordinário Deus. Para o início da nossa conversa, eu gostaria de citar o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 31. Do verso 31 ao verso 34 de Lucas, nós temos o conhecidíssimo diálogo entre o Senhor Jesus e Pedro, onde o Senhor menciona que o inimigo das nossas almas, ele havia solicitado ao Senhor a que lhe permitisse cirandar a vida de Pedro, apanhar Pedro como se fosse o trigo em uma peneira e desta forma cirandar na vida de Pedro. Eu não sei se você é afeito à vida no campo, mas aquelas pessoas que já tiveram a oportunidade de ver a forma com que o grão de trigo é desvencilhado da palha, estas pessoas sabem que o processo para o trigo é bem doloroso. O trigo ele precisa ser colhido, uma vez colhido ele é posto para secar e a seguir ele é fustigado, na maior parte das vezes com varas enormes, com pedaços de madeira, e o objetivo de aplicar essa severa quantidade de golpes naquele frágil grão é fazer com que ele se liberte da sua palha e finalmente se torne puro, para que assim ele possa ser consumido. O agricultor, ele inicia esse processo e uma vez que ele está com o trigo ainda vem aivado de muitas impurezas. Portanto, ele o coloca numa peneira, vai a um lugar aberto, amplo, para que o vento possa atuar no processo e ele começa a chacoalhar o trigo e jogá-lo para cima e para baixo para que, passando o vento por ali, a impureza seja levada e reste apenas o grão limpo do trigo para que ele possa ser beneficiado. Esse era o processo que o inimigo estava rogando ao Senhor permitir que fosse realizado com o apóstolo Pedro. O Senhor Jesus, Todo-Poderoso, teria condições de, em um átimo de segundo, fazer com que aquilo não acontecesse. Mas conforme nós lemos em Lucas, capítulo 22, do verso 31 ao verso 34, o Senhor decidiu permitir. Contudo, ele disse que rogaria pelo apóstolo Pedro para que a fé deste não desfalecesse. E que no final desse processo, Pedro fortalecesse a fé dos seus irmãos. Existem, de fato, processos em nossa vida que, do ponto de vista humano, não são compreensíveis por nossa parte. Situações que nos fazem sofrer, chorar, nós não entendemos o motivo pelo qual Deus está permitindo que aquilo aconteça conosco, mas conforme nós aprendemos, olhando para a vida do apóstolo Pedro, o Senhor sempre tem um propósito com tudo aquilo que Ele nos permite viver. Lembre que na vitória do Calvário, lá na cruz de Jesus Cristo, todo o nosso pecado foi perdoado. A dívida que nós tínhamos para com o nosso Deus foi sanada. Portanto, se nós não sofremos mais porque temos pecado, visto que eles foram perdoados, não significa dizer que nós somos mais pecadores. Nós somos pecadores perdoados. Se já não resta nenhuma ira por parte do nosso Deus, visto que na vitória da cruz toda a ira foi afastada,
Então, por que sofre o justo? Ora, uma das formas de responder essa indagação é dizer que o justo sofre porque Deus possui um propósito. É o que nós observamos na vida do apóstolo Pedro. No final desse processo, ele não apenas estaria mais próximo do Senhor, mas estaria mais habilitado a ajudar os seus irmãos que estariam vindo após ele. Logo após o Senhor Jesus ter concluído esse diálogo com Pedro, estando já na fase final do seu ministério, prestes a ir até o jardim do Getsemane para ali ser indicado por Judas Iscariotes, traído por ele e consequentemente ser preso e levado manietado até a casa do sumo sacerdote para ali ser julgado e finalmente condenado. Enquanto isso acontecia, ainda no capítulo 22 de Lucas, só que agora a partir do verso 54, nós temos que, uma vez que o Senhor Jesus foi preso, Pedro o acompanhou de longe e por ocasião do seu acompanhamento, ele teve a oportunidade de viver a experiência amarga que o Senhor Jesus havia antecipado para ele com aquela metáfora do grão de trigo que seria peneirado, joeirado, para que as impurezas pudessem se afastar. O Senhor Jesus havia dito para Pedro que a partir daquele ponto, os discípulos não teriam mais condições de acompanhá-lo. Os demais que faziam parte do colégio apostólico prontamente compreenderam o Senhor Jesus e, ainda que insatisfeitos com isso, permaneceram em silêncio. Pedro, todavia, não. Ele preferiu dizer para o Senhor que não importava aquilo que viesse a acontecer, não importavam as dificuldades que viessem pela frente. Ele acompanharia o Senhor em cada uma delas. Pedro era esse homem intempestivo, Pedro era esse homem intenso, Pedro era esse homem zeloso, apaixonado, contudo, todo esse zelo de Pedro aparentemente era um tanto mal orientado. Pedro era aquela pessoa intensa, é verdade, mas que às vezes não direcionava bem a sua intensidade, cortava as orelhas das pessoas com a sua espada. Lembre do aprisionamento de Jesus. Ele era aquela pessoa intrépida, sim, é verdade. Em dado momento ele era usado pelo Espírito Santo para dizer que Jesus era o Filho de Deus. Mas poucos versos depois, o mesmo Jesus repreendeu o apóstolo Pedro pelo fato de aparentemente ele estar sendo usado pelo inimigo para tentar resistir à ida do Senhor até a cruz do Calvário, o que inevitavelmente faria com que o nosso Deus fracassasse em sua obra vicária. Daí a reprimenda tão forte e profunda. Esse era Pedro, ele ia de 0 a 100 em pouquíssimos segundos. E aparentemente essa experiência também serviria para moldar esse aspecto do caráter de Pedro, aproximando-o cada vez mais do Senhor. A maneira com que o nosso Redentor escolheu para fazer com que Pedro se aproximasse mais dele e direcionasse melhor todo o seu zelo, toda a sua intrepidez, toda a sua paixão, foi dizendo para ele que ainda antes que o galo viesse a cantar naquela mesma noite em que o Senhor foi traído e preso, Pedro negaria 3 vezes. E no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54, nós temos essas 3 negativas. Tendo o Senhor Jesus sido preso, Pedro o acompanhou de longe. E estando na casa do sumo sacerdote, uma criada se aproximou de Pedro e disse assim. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 56. A moça diz, ele também estava com ele, com o Senhor Jesus. Ao que Pedro responde, mulher, eu não conheço. O termo conhecer, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, aponta para alguém que não tinha ideia do que estava sendo dito ali. É como que se Pedro passasse uma borracha em todo o seu histórico com o Senhor Jesus e prejudicasse profundamente o seu relacionamento com o Mestre, negando que o conhecia, que havia tido um contato com ele. Mas a história continua. Após a criada, veio o outro e disse, tu também és um dos tais. Verso 58. Pedro, por sua vez, protestava. Homem, eu não sou. Perceba, quando o Senhor Jesus era indagado acerca da sua identidade, ele geralmente respondia com aquele conhecidíssimo eu sou. A mesma fórmula que, por sinal, foi usada por Deus lá no Monte Sinai, enquanto a sarça ardia, contudo sem ser consumida, e Moisés, estando em Terra Santa, ouvia a voz de Deus. Essa é a mesma fórmula usada por Pedro, só que com uma palavra a mais. Enquanto o Senhor Jesus declarava sua identidade, se apresentando como eu sou,
Pedro, por sua vez, até este momento, era o eu não sou. Não, eu não o conheço. Não sou eu a quem você está fazendo menção. Até que finalmente vem a terceira negativa. Cerca de 1 hora depois de Pedro ter negado o Senhor por pelo menos 2 vezes, ainda no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, verso 59, uma terceira pessoa se aproxima de Pedro. E agora, os termos que são usados para associar Pedro ao Senhor Jesus são dos mais interessantes. A pessoa diz: você é um dos tais, porque você é galileu. É como que se essa terceira pessoa estivesse dizendo: você se veste como um deles, você fala como um deles, come, bebe, o seu comportamento denuncia você. Isto é muito claro. Há características formidáveis do caráter dele em você. Nós vemos o Mestre em você. Você pertence a ele. E o Pedro, que até então se achava tão intrépido, tão corajoso, tão intenso, disse veementemente: não compreendo o que dizes. Em outras palavras, eu não faço ideia do que você está falando. E quando isso aconteceu, como que se nós estivéssemos em uma cena de filme, é como se o mundo parasse ao redor de Pedro. E ao olhar para Jesus, naquele átimo de segundo, mesmo havendo tantas pessoas e uma comoção tamanha ali, foi possível que Pedro olhasse diretamente nos olhos do Mestre. E naquele momento, finalmente, Pedro percebeu que tudo aquilo que Jesus havia dito a respeito dele realmente era verdade. Pedro precisava ser trabalhado para que ele pudesse se tornar uma pessoa melhor e, desta forma, ajudar aqueles que seriam confiados a ele no que diz respeito à sua liderança. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. É verdade que, pelo fato de ter negado a Jesus, as negativas estavam muito presentes ali. Mas Pedro também chorou amargamente pelo fato de que, a duras penas, ele havia descoberto que as suas falsas onipotências não serviam para maquiar o seu relacionamento com Deus. Pedro achava que para se relacionar com Deus, com o Senhor Jesus, ele precisava ser o mais forte, o mais corajoso, o mais intrépido, aquele que resistia a tudo e a todos e que sempre estava de pé no final. Enquanto ele não conseguia considerar que o Senhor Jesus nos conhece melhor até do que nós mesmos e sabe que nós somos pó. Ele conhece as nossas fraquezas e o objetivo dele, quando permite que coisas que às vezes nós não gostamos tanto venham acontecer conosco, é para nos tornar pessoas melhores, para nos transformar, para nos aproximar cada vez mais dele. O texto final que eu gostaria de usar para concluir a nossa história se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 21, verso 15. João 21:15. Após a ressurreição do Senhor Jesus, ele apareceu a princípio às mulheres, e tendo aparecido a elas, ele disse: dizei aos discípulos e a Pedro que eu vou adiante deles para a Galileia. Durante aqueles 3 dias em que o Senhor Jesus fora condenado, crucificado e finalmente veio a falecer, estando sepultado naquele sepulcro no qual ele foi colocado, a vida de Pedro se tornou como que aquele trigo que é colocado na peneira para ser joeirado no vento. Não havia um lugar de paz para Pedro, em sua comoção, em sua tristeza, em sua vergonha. Lucas diz que, tendo negado o Senhor Jesus e ouvido o galo cantar, Pedro saiu dali e chorou amargamente, profusamente, profundamente. Não haviam pessoas suficientes para consolar o apóstolo Pedro em sua tristeza, em sua dor, em sua vergonha. Ao longo daqueles 3 dias, por mais que todos os discípulos estivessem cabisbaixos, ensimesmados, tristes, Pedro excedia a todos eles. Afinal de contas, nenhum outro negou o Senhor Jesus após ter dito que iria com ele até as últimas consequências, senão Pedro, o intrépido galileu. E agora ele ouvia aquelas mulheres dizendo que o Senhor queria uma conversa específica com ele lá na Galileia, para colocar algumas questões que estavam pendentes a limpo. E desta forma os discípulos vão até a Galileia. Na noite em que antecedeu a conversa entre Pedro e o Senhor, Pedro não conseguiu dormir. Sendo ele pescador e estando em casa, no mar da Galileia, em Tiberíades, aprouve a Pedro tomar o seu barco e ir pescar. Os discípulos, por sua vez, que estavam tão entristecidos quanto, acompanharam a Pedro.
Só que naquela noite em especial, eles não conseguiram pescar absolutamente nada. Até que, retornando à terra firme, eles viram um homem ao longe, com algumas pedras em brasa, preparando pães fresquinhos. E quando se aproximaram dele, ele lhe pediu alguns peixes para que pudesse prepará-los. Ao que eles responderam que não havia peixe nenhum, eles não haviam conseguido fisgar absolutamente nada. Então aquele homem, que até então eles não conseguiam distinguir quem era, disse: lancem a rede do outro lado. E quando eles obedeceram, eles conseguiram apanhar tantos peixes, mas tantos peixes, que quase que era-lhes impossível içá-los até o barco. E as redes nem assim se romperam. O discípulo a quem o Senhor amava olhou para Pedro e disse: Simão, Simão, é o Mestre. E Pedro, que não estava bem vestido para a ocasião, mergulhou no mar. Mas Pedro teria que voltar à tona, chegar à terra firme. E quando isso aconteceu, um dos diálogos mais belos entre o Deus Todo-Poderoso e um dos seus servos teve início. O Senhor Jesus, após Pedro ter se alimentado, aproxima-se dele e pergunta: Pedro, você me ama mais do que os outros? Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. E Pedro, com a sua intensidade, com a sua intrepidez, com a sua intempestividade, responde no ato. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ao que Jesus respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Mas o Senhor Jesus fez uma segunda pergunta, na mesma perspectiva, com a mesma proposta. Ele diz: Simão, filho de João, tu me amas? Na primeira pergunta, o Senhor acrescentou mais do que os outros. Agora ele se deu por satisfeito em perguntar se Pedro o amava. E Pedro, aparentemente, começa a ponderar a sua resposta. Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ao que Jesus novamente completou: apacenta as minhas ovelhas. Contudo, o Senhor avança um pouco mais e faz uma terceira pergunta. Ele diz: Simão, filho de João, tu me amas? Então Pedro entristeceu-se profundamente pelo fato do Senhor ter lhe perguntado a terceira vez se ele realmente o amava. Então algo interessante aconteceu. A impressão que eu tenho é como que se um filme passasse na mente de Pedro e ele dissesse assim para o mestre: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu sou intempestivo, tu sabes que eu falo sem pensar, tu sabes que eu me meto em confusão e arrasto outras pessoas para essa confusão junto comigo. Ah, Senhor, tu sabes que eu visto uma capa de super-herói com o objetivo de te impressionar, achando que para me relacionar contigo eu tenho que ser o mais corajoso, o mais intrépido, aquele que não falha, que não desiste nunca. Mas ao longo de todos esses anos em que eu tenho caminhado contigo, meu Senhor e Rei, por mais que os meus problemas e erros sejam tão evidentes, uma coisa tu sabes que é real. Tu sabes que eu te amo. Ah, irmãos, o Senhor Jesus sempre soube quem era Pedro. Pedro é que não sabia quem ele era. E aquela experiência foi necessária para que Pedro pudesse retirar aquelas lentes de super-herói que ele procurava usar para se relacionar com o Senhor e enxergar a realidade assim como ela era. Pedro não era melhor ou pior que qualquer outro discípulo e ele não tinha que se apresentar assim. Tudo o que ele precisava ser era Pedro, amado pelo Senhor desde antes da fundação do século, que foi chamado pelo Senhor, mesmo o Senhor conhecendo cada um dos seus somenos, dos detalhes da sua vida que às vezes nós não gostamos, não nos sentimos bem em apresentar. São as nossas falhas, os nossos somenos, as nossas dificuldades. O Senhor Jesus estava dizendo para Pedro que o amava, apesar dele, e o amava com um amor eterno, que duraria pelos séculos dos séculos. E aquela resposta fez o grande Pedro, servo do Senhor, finalmente descansar o seu coração tão preocupado, ouvindo o seu mestre dizer: assim como você está, Pedro, mesmo tendo suas falhas, as suas dificuldades, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, é a isso que o Senhor nos chama. Ele nos chama para estarmos próximos dele, para servi-lo
com aquilo que nós temos. Afinal de contas, o Espírito Santo pode se utilizar de tudo que nós possuímos. Contudo, o Senhor Jesus nos conhece até melhor do que nós mesmos. E ainda assim nos ama. Ele insiste em não permitir que nós venhamos a permanecer dessa forma. O objetivo dele é fazer com que nós cresçamos, até que finalmente possamos usufruir da plena estatura de varões perfeitos. Em outras palavras, ele vai retirando de nós as arestas, vai colmatando aquilo que não agrada, para que no final nós possamos ser efetivamente aquilo que ele espera que sejamos. É como diz o Estênio Márcios em sua poesia, em sua belíssima canção O Tapeceiro. Quando a pessoa que está abordando em seu tear apresenta sua obra pelo anverso, pela parte de baixo, nós temos a impressão que aquilo não faz o menor sentido. Um emaranhado de fios, de pontas soltas, cores para todos os lados. Mas quando finalmente o verso é colocado diante de nós, e nós observamos aquela obra-prima, então tudo faz sentido. Da mesma forma, quando Deus está trabalhando em nós, pelo fato de não termos a história completa, para compreendermos onde efetivamente o Senhor vai chegar com tudo aquilo, às vezes nós achamos que algo está errado. Até desconfiamos que Deus, quem sabe, não esteja no controle de tudo e todas as coisas. Mas quando finalmente a obra é concluída e nós observamos toda ela completa, então percebemos que a vontade do nosso Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, possa propor essa reflexão em nosso coração e que nós possamos confiar no processo no qual todos nós estamos inseridos em direção à nossa amada Cidade Santa. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade de nós pensarmos a palavra de Deus juntos. Até mais!